A realidade, enquanto algo em movimento, enquanto espírito, enquanto sujeito, possui uma vida própria, possui um movimento dialético. O termo dialética já está presente nos filósofos gregos, como por exemplo em Platão. Mas para Hegel, dialética não é apenas um método, conforme defendiam os gregos, mas é a própria estrutura da realidade. Para explicar a dialética hegeliana, irei utilizar o seu livro Enciclopédia das Ciências Filosóficas, volume 1, que aborda a ciência da lógica. O volume 2 é a filosofia da natureza e o volume 3 é a filosofia do espírito. Nesse volume 1, nos parágrafos 79 a 82 do livro Enciclopédia das Ciências Filosóficas, Hegel nos apresenta o seu conceito de dialética. Começo explicando o parágrafo 79. Diz Hegel: a lógica tem, segundo a forma, três lados. A. O lado abstrato ou do entendimento. B. O dialético ou negativamente racional. C. O especulativo ou positivamente racional. Esses três lados não constituem três partes da lógica, mas são momentos do todo e qualquer lógico real, isto é, de todo conceito ou de todo verdadeiro em geral. Eles podem ser postos conjuntamente sobre o primeiro momento, o do entendimento, e por isso ser mantidos separados uns dos outros, mas, desse modo, não são considerados em sua verdade. Os três momentos da dialética são chamados comumente de tese, antítese e síntese. Porém, Hegel nos apresenta com a seguinte nomenclatura. A tese corresponde ao lado abstrato ou do entendimento. A antítese corresponde ao momento da dialética ou negativamente racional. E o momento da síntese corresponde ao momento do especulativo ou positivamente racional. Para Hegel, esses três momentos não são apenas três momentos da lógica, da ciência da lógica, da sua obra, ou de um método qualquer que produz conhecimento, mas é a própria estrutura da realidade. Então, são três momentos do todo, e não apenas três momentos da lógica. Cito agora o parágrafo 80 da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, volume 1. Diz Hegel: o pensar enquanto entendimento fica na determinidade fixa e na diferenciação dela em relação a outra determinidade. Um tal abstrato limitado vale para o pensar enquanto entendimento como se fosse para si subsistente e essente. No parágrafo 80, Hegel nos apresenta o primeiro momento da dialética, conhecido comumente como tese, mas para Hegel é chamado de lado abstrato ou do entendimento. O que é esse entendimento para Hegel? Entendimento é uma faculdade que abstrai conceitos e se detém em suas determinidades. Não relaciona conceitos opostos, apenas abstrai, separa, isola os conceitos e se detém nas suas determinações. Já no parágrafo 81, Hegel diz: o momento dialético é o próprio suprassumir-se de tais determinações finitas e seu ultrapassar para suas opostas. O segundo momento da dialética, chamado comumente de antítese, mas para Hegel é denominado de momento dialético ou negativamente racional, é o momento das contradições e da negatividade. É o momento que nós temos o choque das teses opostas, da tese versus a antítese. É nesse momento, portanto, que temos o choque dos opostos, como uno, múltiplo, igual, desigual, etc. E por fim, no parágrafo 82, Hegel ressalta o seguinte: o especulativo ou positivamente racional apreende a unidade das determinações em sua oposição. O afirmativo, que está contido em sua resolução e em sua passagem a outra coisa. Primeiro, a dialética tem um resultado positivo por ter um conteúdo determinado, ou por seu resultado, na verdade, não ser um nada vazio, abstrato, mas a negação de certas determinações que são contidas no resultado. Precisamente porque este não é um nada imediato, mas um resultado. Segundo, esse racional, portanto, embora seja algo pensado, também abstrato, é ao mesmo tempo algo concreto, porque não é unidade simples, formal, mas unidade de determinações diferentes. Por isso, a filosofia em geral nada tem a ver absolutamente com simples abstrações ou pensamentos formais,
mas somente com pensamentos concretos. Terceiro, na lógica especulativa, a simples lógica do entendimento está contida e pode ser construída a partir dela. Por isso, não é preciso senão deixar de lado o dialético irracional. Torna-se assim o que é a lógica ordinária, uma história de variadas determinações de pensamento reunidos que em sua finitude valem por algo infinito. Por fim, na síntese, o grande momento, a grande novidade de Hegel está na síntese. Ela é conhecida como o momento do Aufhebung. Do alemão, traduzimos por negar, conservar e elevar. A síntese é o momento da unidade dos opostos. Que opostos? O oposto presente na tese e na antítese. Na tese, nós temos o conceito dado, que é abstrato. A antítese é a negação, é a contradição desse conceito presente na tese. A síntese, então, ela faz a unidade desses opostos abarcados na tese e na antítese. A unidade de opostos se faz com opostos que são contrários e não contraditórios. Exemplos de tríades dialéticas. E citarei aqui exemplos presentes no sistema hegeliano. Ideia, natureza e espírito é uma tríade. A ideia é a tese, a natureza é a antítese e o espírito é a síntese. Ser, essência e conceito é outra tríade dialética. Espírito subjetivo, espírito objetivo e espírito absoluto é uma outra tríade dialética. E assim por diante. Então nós temos na filosofia hegeliana, no seu sistema, várias tríades. E todo o sistema hegeliano é formado por tríades dialéticas. Tríades, onde nós temos esses três momentos que não fazem apenas parte da lógica, conforme vimos no parágrafo 7 e 9, mas faz parte do todo, da totalidade. Assim, a realidade é um contínuo devir, é um contínuo vir a ser, onde o momento prepara o outro, mas para que o outro momento surja, o primeiro momento tem que ser negado. E assim por diante. E esse é o processo dialético da realidade. Para resumir, podemos destacar que a dialética é composta por três momentos. Esses três momentos são chamados de tese, antítese e síntese, ou lado abstrato ou do entendimento, porque abstrai conceitos e para nas suas determinidades, e esse é o papel do entendimento. O entendimento, o intelecto, ele faz isso, ele abstrai e para nas suas determinidades. A antítese corresponde à própria dialética, por isso que o momento 2 da dialética é chamado de momento da dialética, chamado de dialética ou negativamente racional. Negativamente racional porque destaca a negatividade e a contradição, porque se nós temos no momento 1 a tese, no momento 2 nós temos o choque com a antítese, com a antitese ao momento 1. E o momento 3 é chamado de momento especulativo ou positivamente racional, porque é o momento que faz a unidade dos opostos presentes na tese e na antítese. E esse é o momento que se nega, se conserva e se eleva. Essa é apenas a estrutura da dialética, composta de três lados. Iremos verificar isso aplicado nos momentos do sistema de Hegel. Toda análise que iremos fazer em todas as partes do sistema de Hegel, verificaremos que em todo momento está presente a dialética com os seus três momentos. A tese pode ser chamada também de ser em si, a antítese de ser fora de si, e a síntese de ser que retorna a si. Então nós temos o ser em si, que é o momento abstrato, o ser fora de si, que é o momento da negação, da negatividade, e o ser que retorna a si, que é o momento especulativo, que é o momento da síntese. Finalizo esse vídeo citando uma frase onde verifica-se nela a dialética. Ambos os amores individuais deixam de ser atos unilaterais e transformam-se num único ato, que é bilateral, no qual não importa mais quem pergunta e quem responde, pois ambos os amores iniciais perderam seu caráter individual, o eu e o tu, para se unificar como algo de novo, o nós. O eu corresponde à tese, o tu corresponde à antítese, a síntese é o nós. Até o próximo vídeo.